Olá! Vamos trabalhar nossa segunda aula hoje. Vamos falar de OVACI, obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Qual o objetivo? O objetivo é reconhecer os tipos de obstrução existentes e empregar manobras desobstrutivas para cada situação, para cada caso. O que é OVACI? Tipos de obstrução. A obstrução pode ser parcial e total. Na obstrução parcial, o indivíduo ele consegue emitir som. Então, no trajeto, nós temos ali a presença de ar circulando. Não devemos fazer manobras desobstrutivas nesse caso. A indicação é acalmar a vítima, estimular a tosse e encaminhá-la, se possível, para o hospital. A tosse, ela gera pressão positiva e facilita a mobilização desse objeto. Isso é uma obstrução parcial. Agora, e se tratando da obstrução total? Na obstrução total, o indivíduo ele não consegue emitir som. A primeira coisa que a gente percebe é o movimento universal da circular da mão no pescoço. Ele não consegue viabilizar a passagem de ar. O que devemos fazer? Agir de forma rápida, acalmar a vítima, procurar alguma informação sobre o que aconteceu, pedir ajuda e fazer a técnica de desobstrução. Temos que atentar para cada caso. A obstrução pode ser parcial e total, mas temos indivíduos adultos, crianças, bebês e casos de gestantes e obesos. Revisando o que foi citado anteriormente, tipos de obstrução: obstrução parcial e obstrução total. Na obstrução parcial, existe a capacidade de emitir som. O indivíduo ele pode tossir e você deve estimular a tosse. A tosse, ela gera uma pressão para deslocar esse objeto que está atrapalhando o trajeto respiratório. Já na obstrução total, ele não emite som, ele não tem capacidade de tossir. As mãos ficam em volta do pescoço, é um movimento universal, circular, de angústia, e ele apresenta agitação. E, consequentemente, começa a apresentar uma cianose de face. A obstrução parcial, incompleta, a vítima emite som e tem passagem de ar parcialmente. O que eu devo fazer? Devemos estimular a vítima a tossir. O objetivo da tosse é fazer com que o corpo estranho seja expelido devido à pressão de saída de ar. Já na completa, devemos agir de forma rápida e precisa. O que eu devo fazer? A vítima consciente, eu faço manobras de desobstrução de vias aéreas. E quando ela apresenta inconsciência, devo agir rápido, fazendo RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Manobra de desobstrução de vias aéreas, conhecida como manobra de compressão abdominal, também chamada de manobra de desobstrução de vias aéreas. O objetivo dessa manobra é fazer com que o corpo estranho seja expelido devido à pressão de saída de ar provocada pela compressão abdominal exercida pelo socorrista. O primeiro passo é posicionar-se adequadamente atrás da vítima. Coloco uma das pernas entre as pernas da vítima. Passo os braços por baixo da axila da vítima e posiciono o meu punho fechado de uma das mãos entre a cicatriz umbilical e o processo chicote. Fecho a mão e giro, alcançando ali a altura da boca do estômago. A outra mão aberta sobre o punho fechado, eu realizo compressões fortes e vigorosas para dentro e para cima. Eu faço o C de baixo para cima, o J de baixo para cima. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias, até que o corpo estranho seja expelido ou até que a vítima desfaleça. Caso a vítima fique inconsciente, devemos posicioná-la sobre o solo, em decúbito dorsal, sobre uma superfície plana e rígida. Solicito ajuda e inicio RCP imediatamente. Após 30 compressões, antes de realizar a ventilação, devo inspecionar a cavidade oral
para avaliar se existe algum corpo estranho. Se houver corpo estranho visível na cavidade oral, faça a retirada com o dedo em gancho ou em pinça. Importante, não se deve introduzir o dedo na boca da vítima sem a visualização do corpo estranho. Diferente da manobra citada anteriormente, em obstrução total em adultos, e se tratando de gestante e obeso, o ponto de compressão é no centro do tórax. Devemos circundar a vítima. Primeira coisa é acalmá-la. Ela vai estar fazendo um movimento universal de circular de pescoço, vai estar agitada, apresentando cianose de face, pode apresentar a cianose de face. Você deve acalmar a vítima, pedir por ajuda, chamar o socorro de emergência e se posicionar atrás dessa vítima. Só que o ponto de compressão vai ser no centro do tórax. Vou gerar pressão positiva, fazendo um C de baixo para cima ou um J de baixo para cima. Muitas das vezes, quando eu não consigo fazer esse posicionamento, eu oriento a vítima a ir direto ao solo. E no solo, eu vou exercer as compressões no ponto de RCP, gerando pressão positiva. O objetivo aí é desobstruir as vias aéreas. Então, eu faço 30 compressões para gerar pressão positiva e mobilizar esse objeto. Logo após, eu tento visualizar esse corpo estranho. Se ele tiver de fácil acesso, eu pego o dedo e retiro em pinça ou em gancho nesse paciente se estiver inconsciente. O paciente reativo, eu nunca jamais, em tempo algum, devo colocar a mão na boca, porque pode gerar o quê? Ele trinca os dentes e pode romper meus dedos, romper a minha falange. Ovace em bebês e crianças. No Brasil, obstrução de vias aéreas por corpo estranho é a terceira maior causa de acidentes seguidos por morte em crianças e lactentes, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2019. Em bebês e crianças, nós temos também a obstrução parcial e total. E se tratando do bebezinho, quando a mãe vem e te orienta que essa criança engasgou ou que ela não está conseguindo, respirar adequadamente, a primeira coisa é estimular. Coça o pezinho, coça a mãozinha, para ver se ela está reativa. Se essa criança chora, ela consegue emitir som, Conseguiu emitir som, uma obstrução parcial. Eu vou acalmar a vítima e encaminhá-la para o hospital. Se ela está sem reação, eu tenho que pensar rápido. Uma criança que está sem reação, mas ela apresenta algum estímulo, eu devo posicioná-la adequadamente, a cabeça mais baixa que o corpo, e dou pancadinhas nas costas. Pancadinhas entre as escápulas, são 5 pancadinhas, protejo a cabeça, trago ela adequadamente para mim, olho ali a cavidade e faço 5 compressões. São 5 pancadinhas nas costas, para tentar desobstruir. E 5 compressões. Eu já chamei o socorro e a criança, como a gente pode observar, é portátil, é pequena, isso até 1 aninho. Eu posso me deslocar a caminho do hospital prestando esse socorro. Obstrução completa, menores de 1 ano. Deve-se colocar o bebê de barriga para baixo, apoiando no antebraço do socorrista, com a cabeça mais baixa que o corpo, segurando pela mandíbula, não pelo pescoço. Posiciona ele adequadamente, cabeça mais baixa que o corpo, e dou pancadinhas secas entre as escápulas. 5 pancadinhas. Pego a cabeça, trago ela para mim, 5 compressões, gerando pressão positiva. Assim, até fazer a desobstrução dessa criança. Observação importante. Se a criança menor que 1 ano não apresentar movimento, se ela estiver apática, flácida, devo me preocupar com a chance de parada cardiorrespiratória. Aciono o socorro e inicio a RCP.
30 compressões para 2 ventilações, se temos um profissional, e 15 para 2, se temos 2 profissionais de saúde ou 2 profissionais capacitados para esse atendimento. Em se tratando de crianças maiores que 1 ano, qual a conduta? Falamos de bebê e agora vamos falar de criança. A criança também, a obstrução pode ser parcial e total. Na parcial, eu não devo fazer manobras. Eu acalmo a vítima, estimulo a tosse e encaminho ela para o hospital. Agora, se a obstrução for total, eu tenho que agir de forma rápida e precisa. Eu me posiciono adequadamente atrás dessa criança e faço as manobras desobstrutivas. Assim como foi citada no adulto, é a mesma conduta. Entretanto, a força empregada nas compressões a nível de abdômen tem que ser de acordo com a estrutura dessa criança. Nossas referências bibliográficas são o Manual do Socorrista Militar, o American Heart e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Obrigada por mais essa aula. Até a próxima.